Olá pessoal, eu sou o pastor Ronaldo da igreja Porto a Casa aqui de São Paulo e nós começaremos o estudo hoje sobre o ápice da adoração no trono dos seres viventes. Então, vocês têm aí na apostila, é o tópico, eu já falei, o ápice da adoração no trono dos seres celestiais. Eu coloquei o ápice porque é o alto, né? O nível mais alto de adoração. Aí vocês vão observar o desenho aí, ó, que eu achei que foi muito interessante, que é aquilo que a gente trabalhou, né? No capítulo 4 de Apocalipse. O trono, que é o ápice, é o centro de toda a glória, né? Do que ocorre nos céus. Então é para onde João é levado, no trono. E aí você vê aí os 24 anciãos, né? Mas você não vai ver aí a harpa e taça nas suas mãos no desenho, né? Eles não fizeram, mas o que a gente trabalhou é... No meu tem. O que a gente trabalhou tem a harpa e taça, e aí você vê o candelabro, e você vê o que a gente trabalhou e o que iremos trabalhar, que são os seres viventes, né? Que são esses 4 aí, né? E aí aqui já tem o rosto deles, né? Olha lá, rosto de leão, rosto de águia, e eles estão aí, né? E eles são cheios de olhos, né? No desenho eles colocaram também bastante olhos nele. Então acho que esse é o melhor desenho que descreve. Aí você vê o mar de vidro, onde eles estão em cima, né? Com o fundamento, e aí é como se estivesse refletindo a glória. Então eu acho que dá essa ideia de refletir a glória de Deus, né? E aí o texto-chave de hoje é: e os 4 seres viventes, né, o texto-chave é Apocalipse 4, do 8 ao 11, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, são cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Ó. Dia e noite, né, eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, vamos lá, iniciando o nosso texto, você tem aí o tópico, né? Adoração dos seres celestiais. E aí a gente inicia a exegese, né? Então, olha o que ele fala. A grande ênfase na adoração incessante, observe que ele usa o termo incessante, dos 4 seres viventes, em uma erupção de estáticos, somos informados de que eles não descansam de dia e de noite. Então aí você já vê algo bem específico deles e algo que vem puxando a questão da adoração 24 horas, né? É bem baseado neles, né? Eles não descansam, estão incessantemente adorando aquele que está no trono, colocando assim uma ênfase dupla na atividade contínua desses seres celestiais. Então eles estão dia e noite adorando aquele que está sentado no trono. Tal louvor incessante é muito comum na literatura judaica. Aqui você vai ver vários livros, né, de Enoque, segundo Apocalipse, que são os livros apócrifos, né? A gente precisa trazer esses livros para a gente ler e dar uma observada neles, né? Fazendo com que o Deus eterno seja exaltado em todo o tempo por sua majestade e poder. Ó. Então observe essas 2 palavras. Deus é exaltado dessas 2 formas, ó, majestade e poder. Essa é a tarefa principal desses seres celestiais.
louvar a Deus por sua soberania sobre a criação e por seu poder. Embora eles tenham outras funções no livro, que aí nós já observamos, e ele novamente reafirma aqui, é interessante a gente observar, ó, convocação dos juízos e vigilância sobre a criação de Deus. Convocação dos juízos é que todas as vezes que eles estão adorando, a adoração vai liberar o juízo, né? Então o ápice dessa adoração, que aí começa o derramar do cálice e o juízo de Deus sobre as nações, né? Então, todas elas resultam dessa atividade principal. Então, todas as outras ações de Apocalipse são resultado dessa ação, que é esse ápice da adoração no trono, que chega, né, a Deus e depois desencadeia outras coisas no livro de Apocalipse. Na realidade, uma das ênfases principais do capítulo 4 é a preparação para o juízo divino por meio da adoração. Entendeu? Então, o preparar daquilo que será derramado no restante do livro de Apocalipse, né? Que é o juízo divino, mas essa adoração que faz isso. Ó. A destruição do mal é necessária para que a eternidade possa começar. Então é como se fosse o ponto central de início do livro de Apocalipse. Então a gente vê ali capítulo 1, Jesus se revelando, sendo o princípio de todas as coisas, mostrando toda a sua glória. Capítulo 2 e 3, as cartas para as igrejas, né? Então aqui a gente já observa ainda terra, né? E aí depois, capítulo 4, uma porta, João é levado para o centro da eternidade, o centro que é o trono de Deus, e dali ele vê essa adoração que vai desencadear todo o resto do livro de Apocalipse, né? Então é essa adoração que desencadeia o restante do livro, né? O que eles diziam sem cessar é o primeiro dos muitos hinos de adoração do livro. Os hinos são estrategicamente distribuídos por todo o livro de Apocalipse para chamar a atenção para 2 pontos. Olha lá, os 2 pontos que é o foco central dessa adoração para Deus: a majestade e a soberania de Deus, e a adoração por parte de seu povo, tanto no céu quanto na terra. Então, esses 2 pontos é o foco central do que eles estão adorando, tá? Majestade e soberania. Aí aqui a gente aprende aquilo que até o que você falou, né? O que o Rafael falou, que a igreja não está adorando a Deus da terra, a igreja está adorando no céu para a terra, né? Então a gente não fica lançando os nossos problemas para Deus. O foco da nossa adoração não é os nossos problemas, os nossos achismos, as dificuldades, entendeu? O foco da nossa adoração, porque aí entra aquela adoração de comiseração, entra a adoração que é para si mesmo, entendeu? Mas o foco é a majestade de Deus, o poder de Deus. Então esses seres viventes, eles estão focando em Deus, toda a glória de Deus. Então a adoração, ela é voltada ao único que é o centro de tudo, que é Deus. Então, olha lá, a ênfase está no Deus que liberta e vindica seu povo, bem como julga aqueles que praticam o mal. O louvor é a resposta adequada dos que são objeto do seu amor onipotente. Ou seja, expressam a unidade do Pai e do Filho, entendeu? Vai levando a esse ápice, tipo, a glória de Deus, e aí vai trazendo a unidade de Deus com Jesus. Esse é o foco. Então, por que isso é importante aprendermos? Porque esse é o modelo correto de adoração. Deus é o centro da adoração de todas as coisas. Os seres viventes são aqueles que regem essa adoração, e aí a gente percebe que através deles os 24 anciãos respondem, né? Que eles vão adorando, e aí os 24 anciãos vão se prostrando, e depois vai liberando o juízo para as nações, as taças. Então eles são os regentes, e esse é o modelo correto que a igreja deve adorar. Porque quando a gente se reúne, a gente tem que ver esse modelo e falar assim, nossa, é essa forma. Deus deve ser exaltado, sempre é o foco, a sua majestade, o seu poder, a sua glória, pelos séculos dos séculos. Então, continuando, nesse cântico, o terceiro parágrafo, né?
Os 4 seres viventes, olha lá, lideram a adoração litúrgica. Então eles estão ali liderando essa adoração e os 24 anciãos estão respondendo essa questão. E aí a hora que ele fala, e celebram 3 atributos divinos, que é o foco da adoração. Primeiro, sua santidade. Segundo, sua onipotência e sua eternidade. Então, ó, esses 3 pontos são que eles focam no trono de adoração: santidade, onipotência e eternidade. Eles começam com o triplo, né? Santo, santo, santo. Tirado, sem dúvida, da cena da sala do trono de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Então, mais um pouquinho para baixo, ele fala assim, ó, Apocalipse 4:8, enfatiza sua santidade e faz referência, em certo sentido, à sua santidade excessivamente grande. Então, eles falam da santidade de Deus e engrandece ela, tipo assim, ele é santíssimo, né? E aí eles vão continuando. Então, essa adoração desses seres viventes, o foco central é a exaltação de Deus, né? Que vai cada vez mais continuando, prosseguindo e aumentando, né? A igreja, ela é convidada a participar dessa liturgia, dessa dimensão de adoração extremamente crescente, né? Santo, 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 né? Ele é santo e a santidade vai sendo revelada cada vez mais na adoração, né? E aí ele vai falando aqui que a santidade de Deus conduz naturalmente à sua onipotência. Então, na medida que você vai exaltando a santidade de Deus, você vai tendo revelação de como Deus é poderoso. Então, você vai exaltando santo, 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 essa santidade vai se tornando extremamente mais visível, né, na adoração, e aí você vai vendo como ele é poderoso. Então, tipo, santo, santo, aí vai, é o Senhor dos exércitos, ele é grande e poderoso. Se observar os salmistas, eles exaltam o poder de Deus, né? Então essa santidade vai levando isso. Por quê? Que aí você vai entendendo, esse que é santo, 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 é o único que pode estar sentado nesse trono, porque ele é poderoso, e é ele que me livra, traz justiça, liberta, e aí vai aumentando essa adoração, né? Então, ó, Isaías 6,3 usa o título divino, Senhor dos exércitos, né? Ou Senhor o Todo-Poderoso, né? João segue a tradução comum da Septuaginta desse título, né? Isaías 6,3 seja a única passagem em que a Septuaginta mantém, né? Como Senhor Todo-Poderoso, conforme comentado em 1,8. Esse é um dos títulos favoritos de João para Deus, né? Usado 9 vezes no livro, fazendo referência a seu poder soberano e ao controle sobre seu universo criado. Devemos lembrar que durante esse período de imensa perseguição e provação, a igreja se sentia muito impotente, fazendo com que a lembrança de Deus, de que Deus é todo-poderoso, fosse especialmente encorajadora. Ademais, João vai além do Todo-Poderoso, capítulo 1, versículo 8, ao usar o título mais completo, Senhor Deus Todo-Poderoso, né? O Todo-Poderoso é, na realidade, o Senhor Deus. A igreja não precisa se afligir por causa do poder aparente das forças do mal, né? Então, essa santidade vai conduzindo. E eu acredito que é porque, pode perceber, até na sua adoração particular, né? Você vai adorando a Deus, santo, santo, e vai vislumbrando de como Deus é maravilhoso, tipo, os atributos de Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, grandioso e tal, você vai entendendo como Deus te libertou. Você vai entendendo, nossa, como Deus me libertou. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me libertou das trevas, o Senhor me conquistou, o Senhor que fez as coisas. Aí você vai entendendo o poder de Deus sobre você e o poder de Deus sobre a terra. Que acho que bate muito naquilo que Isaías, na visão de Isaías, lembra? Ele começa exaltando santo, santo, santo é o Senhor.
Só que pensa bem, ó, Isaías vivia num contexto muito errado. Você pega lá, toda a liturgia estava errada quando ele fala, suas mãos estão cheias de sangue. Então, o que ele está falando? Os líderes eram terríveis, né? Terríveis. Você pega o contexto de Isaías, a liturgia era terrível. Os caras estavam até assassinando, né? Aí ele começa, santo, santo, santo é o Senhor. Aí ele fala assim, a terra está cheia da tua glória. Como assim? A terra que ele estava vivendo não estava cheia da glória. A realidade prática estava terrível. Mas daí quando ele vai adorando santo, 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 ele entende que aquela realidade não é maior do que a realidade dos céus. Entendeu? Aí a hora que ele entende isso, ele fala, a terra está cheia da sua glória. Então é essa a realidade que a gente encontra. Você vai, santo, santo, santo a Deus, aí você fala assim, nossa, a realidade de Deus é essa realidade na terra. E o que está acontecendo não é a realidade de Deus. Então por isso que ele fala, a terra está cheia da sua glória. Né? Então essa santidade leva a isso. Né? Então, seguindo mais, ele nos chama para adorá-lo nessa dimensão que vai crescendo. E aí ele fala nesse parágrafo que finalmente os seres vivos celebram a eternidade daquele que era, que é e que há de vir. Então, olha lá, ele fala assim, que o foco está no Deus que controla soberanamente o passado, o presente e o futuro. E aí ele vai prosseguindo, ó, os seres vivos celebrando a santidade de Deus e em seguida, que são os seres, né? Os anciãos cantando o refrão sobre como ele é digno de ser adorado. Então, vai crescendo essa adoração. Eu achei interessante ele falar isso, né? O foco está no Deus que controla soberanamente o passado, o presente e o futuro, né? E aí, tem um termo que ele usa, que é aquele kabod, né? A glória de Deus, né? E aí ele fala que esse termo é usado especialmente em referência à divindade como uma expressão da manifestação do seu governo soberano sobre a natureza e a história. Por um lado, na forma poderosa do esplendor divino nas teofanias, mas por outro, na majestade de seus atos históricos de salvação e de juízo perceptíveis apenas aos olhos da fé. Então a gente percebe o quê? Que essa adoração ela vai sendo tão crescente nessa santidade que os atributos da glória e do poder de Deus vão vindo na nossa mente ou na nossa percepção, tanto do passado, do presente e do futuro daquilo que ele vai fazer. Então eu acredito que isso pode ser tanto como indivíduos, né, como também coletivamente, e também como entendimento histórico do passado, do que ele já fez, do presente que ele está fazendo e do futuro que ele vai se concretizar. Né? Então acho que por isso que eles estão adorando ali, né? E aí vai desencadeando depois disso as coisas que vão ocorrendo no Apocalipse, né? Porque dessa adoração desencadeia os juízos, né? E aí esses juízos são futuros, mas há o presente e ao entendimento do passado, né? De tudo aquilo que ele fez. Né? Então, observando lá o parágrafo da página 266. O curso de sua adoração, né, falando dos seres viventes, sintetiza dois aspectos importantes acerca de Deus. No capítulo 4. Primeiro, ele se assenta em seu trono. Lembrando que no capítulo 4, João, no início, João não menciona o nome de Deus, né? Mas menciona aquele que está sentado no trono. Então é como se ele estivesse falando, estou omitindo o nome dele, porque todos deveriam saber que só ele pode estar assentado no trono, ou seja, só ele é digno de estar ali, né? Porque nenhum outro pode estar diante dele e assentado ali, né? Uma expressão extraída do capítulo 4, versículo 2, cujo objetivo é representar a descrição do Deus soberano. Né? Ele é o grande Deus, o Rei dos Reis, aquele diante do qual César, que na época que achava que era um Deus, né?
empalidece por causa da sua própria insignificância. Segundo, ele é o Deus eterno, ao que vive pelo século dos séculos. Ocorre não somente 2 vezes aqui, como também no capítulo 10, versículo 6 e 15, versículo 7. A expressão tem sua origem em Daniel, capítulo 4, 32 e 12, 7, que da mesma forma louva o Deus soberano que reina eternamente. No livro, como um todo, pelos séculos dos séculos, envolve, além da majestade eterna de Deus, a glória eterna e o reino de Cristo, o juízo eterno para o descrente e a recompensa eterna para os fiéis. Está claro que esse livro recorre ao futuro eterno com o propósito de dirigir ao presente. Olha que interessante isso aqui que ele fala, né? Futuro eterno com o propósito de dirigir ao presente. Ao nos concentrarmos no Deus que controla o futuro, podemos vencer as dificuldades do presente. Então, todos esses aspectos aqui envolvem essa adoração sendo dirigida a Deus no trono. E essa adoração é o modelo correto, né? Que os seres viventes estão fazendo e nós também devemos realizar, né? Então, por isso que eles estão ali perto do trono, eles estão vendo, né? Vendo o que ninguém está vendo, que é o que nós falamos, né? Por isso que talvez eles tenham muitos olhos, né? Então, tipo assim, é uma figura que você fica se perguntando, né? Por que tem várias figuras neles, e principalmente essa de ter tantos olhos, né? Que eles podem estar vendo o que ninguém vê, que eles estão perto do trono, a quantidade de olhos pode dar a eles uma enorme possibilidade de ver mais e mais da glória e da beleza de Deus, todos os atributos de Deus, e assim eles vão exaltando, e os 24 anciãos estão ali observando, ouvindo, e eles reagem segundo aquilo que eles falam, porque eles se prostram, eles repetem a adoração, né, que eles estão falando, que os seres viventes estão adorando, e daqui a pouco os 24 anciãos estão junto com eles adorando. É como se eles estivessem seguindo esse modelo, e aí eles vão. Então, são figuras assim que mostram esse modelo de Deus, né? Então aí ele continua: cada vez que os seres viventes erguem sua voz em adoração, os 24 anciãos se prostram prostram-se diante de Deus e o adoram. A referência dos anciãos aparece frequentemente no livro e é desenvolvida com base na adoração litúrgica do povo de Deus. Então você vê, né, eles reagindo a isso, né? Então é uma cena espetacular, né? Então, olha lá, caminhando mais, aí você vai para a página 267, aí você vê lá, ó, o parágrafo O Cântico dos Anciãos em Louvor a Deus. Aqui ele já começa falando sobre a resposta dos anciãos, né? Então, olha lá, o Cântico dos Anciãos em Louvor a Deus, capítulo 4, versículo 11, oferece o clímax apropriado para toda a cena do capítulo 4, né? Acho que aqui é que nem aqueles modelos de música, de ópera, sei lá, que vai começando, né? Chega aquele clímax. Toda música tem isso, né? Ela começa de um jeito, mas tem aquele momento de clímax, né? Que eu acho que ele está falando aqui que quando os 24 anciãos entram, é aquele clímax, né? Aquele ponto forte de uma apresentação, né? Então lá, embora a adoração dos seres viventes esteja na terceira pessoa, em que eles aparecem cantando sobre Deus, a adoração dos anciãos é entoada diretamente a Deus na segunda pessoa. Deus, vai indo um pouquinho mais para baixo, né? É apresentado uma vez mais como o único digno de adoração e de lealdade. Adorar qualquer outro é um sacrilégio. O hino tem duas partes, concentrando a atenção na dignidade de Deus, então, em sua obra criadora e sustentadora. A expressão inicial, tu és digno,
não é encontrada no Antigo Testamento, mas parece ter sido extraída de uma prática romana. A aclamação que recebeu o imperador ou um representante imperial quando entrava numa cidade. Somente Deus é verdadeiramente digno de adoração, que é muito forte essa questão de digno, né? Tu és digno, né? Você observa muito isso em Apocalipse. E é tão forte, né? Que João enfatiza muito isso, né? Ele é o único que é digno, né? Tipo assim, Deus, ele é o único que é digno de receber adoração, né? E aí depois no capítulo 5 você observa lá, o único que era digno de tirar o livro da mão de Deus, que é Jesus, né? Então digno dá uma ideia aí de uma coisa assim, ninguém mais pode, ninguém mais. É uma coisa específica, exclusiva. Tipo assim, ninguém mais, né? Então, João está falando, e eu acho que vai bater muito com Roma, né? Porque o imperador romano tomava todas essas atribuições divinas, ele pegava tudo, né? Eu sou digno de ter um trono, Roma. Então, João chega e fala, não, digno é aquele que está sentado no trono, ou seja, nem vou usar o nome dele, para que você saiba que existe alguém que reina eternamente e está assentado no trono. Essa é a questão da expressão que a gente estudou uma vez de Cristo, né? Kyrios em grego, né? Que era o título dado ao imperador, né? Que era Senhor. Que é aí que eles começam a ter problema, né? Porque quando ele fala Jesus Cristo, né? Que é Jesus, homem, figura humana, nome, Cristo, o ungido, né? Jesus Cristo, aí vem, é o Senhor. Aí deu problema. Porque Roma falou assim, não, o Senhor é César. Como assim? Não. Jesus, homem, Cristo ungido é o Senhor. Não é César, não é Roma. É ele. Aí deu problema. Porque eles falaram assim, não, mas o único que deveria ser Senhor é o romano. E aí ele fala, é o Senhor. Esse aí caminha, né? Esse é o único digno de estar assentado no trono, e aí vai prosseguindo, né? Então, caminhando na página 268, aí você vai ver ele explicando a questão do digno, né? Porque, primeiro parágrafo, né? Porque Deus é digno e é Senhor de tudo, ele deve receber a glória, a honra e o poder. Você percebe que são vários aspectos que ele vai mostrando e que servem na adoração, né? Quanto mais você vai adorando, mais você vai tendo revelação dos atributos dele, honra, glória, poder. E isso aí é algo contínuo e que será eternamente. Não, é só você pensar, né? Desde a época que João teve essa visão, os seres viventes estão lá adorando a Deus até hoje, e já estão lá e já estavam adorando a Deus até hoje, e eles não param, né? Continua uma adoração contínua e incessante, e não é estressante nem cansativa, né? É uma coisa que vai movendo e gerando mais. É o que a gente percebe na questão da beleza. Você vê, você admira na primeira vez, você não cansa, e quanto mais você vê, mais você admira e fica naquele nível, né? É uma coisa contínua, né? Então, ó, há dois desdobramentos aqui, um do cântico interior, no 4:8, e o outro da descrição da adoração dos seres viventes, no capítulo 4, versículo 9. O cântico, no versículo 8, celebra o poder do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E no versículo 9, lemos que os 4 seres viventes atribuem a ele glória e honra e ações de graça. O hino do capítulo 4, versículo 11, combina a adoração dos versículos 8 e 9. Os dois primeiros termos, glória e honra, foram discutidos no versículo 9 e devem ser consultados ali. O terceiro elemento da tríade do versículo 9, ações e graça, é trocado aqui, é o poder. Esse é o termo favorito nos sinóticos para os milagres poderosos de Cristo. Em Apocalipse, a palavra faz referência especialmente às obras poderosas de Deus. Normalmente, ela é atribuída a Deus, é estendida ao Cordeiro, em capítulo 5, versículo 12, e a ambos em 5, versículo 13.
No Antigo Testamento e algumas vezes no Novo Testamento, né, o termo se torna o título para Deus, o Todo-Poderoso. Os rabinos também o usavam como uma circunlocução para Deus. No Antigo Testamento, o poder de Deus foi especialmente observado no êxodo de Israel do Egito, em que predominavam vocábulos indicando poder, tua força, teu poder e tua mão poderosa. Acho que esse termo mão poderosa é o que mais você vê em Êxodo, né? Fala lá que os livrou com mão poderosa, né? Deus libertou o seu povo ali, né? Então, para terminar esse ponto, observa lá o página 269, no primeiro parágrafo lá. Os três principais verbos na última metade desse hino formam uma estrutura aba. Criaste, existiram e foram criados. Deus é o sujeito enfático, tu mesmo, e toda a criação é o objeto, né? Todas as coisas. O primeiro elemento concentra o foco na teologia da criação, que domina praticamente toda a Bíblia. E é um tema que percorre todo o livro de Apocalipse. Há aqui certamente mais um contraponto a César, pois somente Deus cria a vida. Aqui você observa que, das vezes que Deus manifesta, por exemplo, principalmente na Bíblia, né, ele se manifestava destruindo aquele que estava no trono, tentando roubar sua glória, né? Você observa isso muito forte no Êxodo, né? No Êxodo que ocorreu contra Faraó e depois em Roma, né? Através de Cristo. Então, Faraó, você pegar lá todas as pragas, é que Deus estava trazendo juízo para os deuses, né? E uma que eu acho muito interessante Faraó era representado como filho do Deus que trazia a luz, né? Então, tipo assim, na história, Faraó, quando ele tinha uma parte no tempo que ele saía, que era quando o sol nascia, né? E ele saía, e o povo via ele saindo, era como se a luz estivesse iluminando o Egito, e ele era o representante, né? Quando vem a praga lá dos 3 dias de trevas, né? Então era como se Deus estivesse falando, sai aí, Faraó, e traz a luz, né? Cadê a luz, né? Exatamente, quebrando os deuses, né? Cada praga era trazendo o rio que dava vida, entendeu? Onde está o que nos dá vida? É o Deus da água, que tem lá os peixes e nos dá a vida. Aí vem Deus e detona o rio. A questão do pó, né? Por que Moisés pega o pó e joga pro ar, né? E aí se torna em tumores, porque os egípcios eles eram muito curandeiros, né? E aquele pó era tipo o resto, eles usavam o resto do pó dos altares, dos sacrifícios, faziam um remédio e curavam as pessoas. E aí Deus vai lá, mas pega o pó da terra, não sei se Moisés pegou esse pó, mas ele pegou esse pó, jogou para o ar e falou assim, olha, o pó de vocês aí se transformou em tumores, né? Então, se você pegar ali na história, cada um, né, ele tá trazendo um juízo, né? Questão dos trovões, você pega lá, que dava raios e trovões, né? Tem uma literatura judaica, mas tem alguns teólogos que eles falam que os trovões, quando eles repicavam, eles estavam falando barulhos, né? Mostrando pecados, falando os pecados das nações, né? E eles ouviam o que Deus estava falando, né? Então, cada um que você vai batendo assim, você fala, nossa, como Deus... Então, Deus mostrou ali terrível, por quê? Porque era uma figura de um imperador roubando a glória de Deus. Aí Deus vem e fala assim, então vamos ver, né, quem é mais poderoso. E da mesma forma com Roma, né? Deus vai destruindo Roma, né? Mostrando o seu poder, né? Tipo assim, com Jesus, né? Então, terminando, nós observamos o quê? Que Deus cria a vida, né? E ele sempre vai contra
as nações e imperadores que querem tomar a sua glória, porque o poder pertence só a ele. A gente percebe que ele destruiu o Egito e os deuses do Egito, e em toda a história, né? Babilônia, todos os reinos, né? E ele faz isso e fará, como é mencionado em Salmo 2 e em Apocalipse também, né? Que ele rege as nações e regerá com vara de ferro, né? Então ele destruirá, né? Entendeu? Então, somente Deus cria a vida, porém a mensagem principal é a adoração ao Criador, que torna todas as coisas possíveis. Então, essa é a adoração. Obviamente o texto ele é bem mais abrangente, né? Para quem quiser se aprofundar e ler. Essa é só uma explicação superficial. Um modelo de adoração, né? Então o foco é um modelo de adoração que está sendo estabelecido diante do trono, necessário para os dias atuais, porque a gente foi muito inundado por vários movimentos do passado, romantismo, iluminismo. Tipo, romantismo, expresse o seu ser interior. Iluminismo, você tem capacidade de pensar e achar o que é melhor, e tudo isso vai se trazendo para a realidade da igreja. Então o culto se torna um culto onde eu crio minhas ideias para adorar a Deus, mas na verdade o meu Deus sou eu mesmo sentado num trono cheio de desejos e vontades, no qual eu estou fazendo para mim mesmo. Mas a adoração, o modelo de adoração ele é o único que está sentado no trono e é digno de toda adoração, e nós devemos focar só nele, adorando ele para sempre e cada vez mais. Esse é o modelo que os seres viventes nos trazem. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Deus abençoe vocês. Aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Porto Acasa de São Paulo. Qualquer dúvida, estamos aí para conversarmos e esclarecermos mais sobre o assunto, que é extremamente importante nos nossos dias atuais. Deus abençoe. Valeu!